Então, gente, vamos lá. Bom, meu nome é Adriel, como o Sandro falou, eu sou pastor na comunidade batista Casa Firme, em Brotas. Nós também temos uma congregação do Ministério do Doron. Fui ordenado ao Ministério Pastoral no dia 16 de fevereiro de 2014. Completamos agora 10 anos de ordenação ao Ministério Pastoral. E sou casado, minha esposa chama-se Ceilane, que eu estou usando a conta dela aí, que não consegui acessar pela minha. Tenho um filhinho de 2 anos e 6 meses, o Judá, que é uma graça de Deus em nossas vidas. E quero participar um pouco com vocês aqui sobre família, já na caminhada do Evangelho desde o meu nascimento, né? Quando eu nasci, os meus pais já eram cristãos, então eu tive essa oportunidade, esse privilégio de crescer no lar evangélico. E hoje, aos 36 anos de idade, eu posso dizer que, para minha alegria, né, nunca me desviei dos caminhos do Senhor, sempre segui ali as orientações de meus pais a respeito da relação, da nossa relação com a fé em Deus. E assim as Escrituras Sagradas diz, né, instrui o menino no caminho em que deve andar, e até que quando se envelhecer não se desviará dele. Essa palavra é uma palavra que tem se cumprido na minha vida. Eu sei que ainda há muitos anos pela frente, mas nós temos amadurecido e se essa é a expressão, envelhecido na palavra, crescido na palavra. Então eu tenho esse grande privilégio na minha vida. E ao longo da minha vida cristã, antes mesmo do pastoreio, a gente sempre desenvolveu um trabalho voltado à família. Hoje a comunidade batista Casa Firme, ela tem um trabalho de discipulado de famílias. Nós trabalhamos especificamente, essa é uma das bases do nosso trabalho, restauração de famílias. Hoje toda a nossa família serve ao Senhor. Meu pai é pastor, minha mãe também, e meus 2 irmãos. Eu tenho uma irmã gêmeas, e Adriele, que é casada com Felipe, Leandro, meu irmão mais velho, que é casado com Osana. Todos nós servimos ao Senhor lá nessa comunidade, nesse propósito de restaurar famílias e apontar um caminho aos céus por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nossa missão como igreja é essa, né? Nós caminhamos sobre essa palavra, uma palavra de restauração familiar. Então, sempre que sou convidado para falar sobre esse tema, me sinto confortável, assim posso dizer. Tenho uma grande inspiração na minha vida, que são os meus pais, casados há mais de 40 anos. Eu já estou caminhando aí para o meu 8º ano de casamento, né, com Ceilane, e nós estamos aí debaixo dessa graça de Deus. Costumo dizer que não é porque merecemos, mas é porque da graça que nos alcançou. Pois a graça é o favor imerecido de Deus, né? É mesmo sem merecermos, o Senhor nos favorece, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos faz crescer e prosperar quando estamos plantados nele e na sua palavra. Então, a nossa família está debaixo dessa graça de Deus, porque a graça não é o que nós fazemos, e sim o que ele já fez por nós. E ele já fez por nós, ele já se entregou na cruz do Calvário pelas nossas vidas, o nosso Senhor Jesus, para que a gente tenha sim uma família saudável, para que sim a nossa família tenham relacionamentos curados, para que sim a nossa família desfrute dessa plenitude que é viver em família de forma satisfatória e alegre. Então, a proposta de hoje, a gente falar um pouco sobre essa família saudável, né, e esse propósito também dado pelo Sandro, de como a gente trabalhar o evangelismo em família, como a gente cuidar de famílias e como a gente evangelizar famílias. Eu quero começar lendo o texto da Bíblia com vocês, que está lá na primeira epístola de Paulo ao Timóteo, no capítulo de número 5, o versículo de número 8. Se você tiver o hábito de anotar e quiser anotar esse texto, nós vamos ler, e sobre ele eu vou caminhar também com outras leituras da Bíblia, mas esse texto principalmente eu quero ler com vocês. Se você quiser, você pode ir anotando aí. Nós vamos ler aqui primeira epístola de Paulo a Timóteo. O capítulo é o capítulo de número 5, e o versículo é o versículo de número 8, né?
Talvez você já tenha lido algumas vezes esse texto, né? Deixa eu abrir aqui, eu estou com o notebook aqui para abrir esse texto que fica mais rápido para a gente acompanhar. Estou chegando lá e nós vamos ler juntos. O capítulo é o capítulo de número 5 e o versículo é o versículo de número 8. Se alguém achou e quiser ler também, já me ajuda. Se você não tiver com a Bíblia aí você espera um pouquinho que eu já estou achando. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 5, o versículo é o versículo de número 8. Diz assim as Escrituras: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Então eu quero abrir essa aula hoje com esse texto, porque recai sobre nós, cristãos. Eu acredito que todos que estão participando aqui já professam a fé em Cristo Jesus, se não, estão curiosos ou desejosos em aprender a respeito da nossa fé e de como nós desenvolvemos a nossa vida. Então, essa palavra, ela já recai sobre os nossos ombros com a grande responsabilidade. A responsabilidade de nós cuidarmos daquele que o Senhor nos confiou como família, e o apóstolo Paulo, ele afirma que aquele que não cuida bem dos seus, e principalmente da sua família, ele negou a fé e é pior do que o infiel. Então eu costumo dizer que os negadores da fé são aqueles que não cuidam bem da sua família. E nós estamos realmente em um tempo de que isso tem se tornado, infelizmente, algo muito comum e notório no meio dos cristãos. Pessoas que elas cuidam de tudo, menos da sua família. Desenvolvem bem as suas atividades, são pessoas talentosas, são pessoas cheias de dons, são pessoas ricas em informação e conhecimento, mas têm deixado a desejar no que diz respeito a esse cuidado familiar. E isso a gente tem exemplos também na história da Bíblia. Sheila pergunta aqui qual é o versículo. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8, né? A primeira epístola de Paulo, escrevendo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, Sheila. Então, quando Paulo está exortando ou escrevendo, motivando a Timóteo a respeito disso, é porque Paulo sabe da necessidade de se manter isso, a necessidade de manter bem essa relação entre fé e família. E muitas vezes nós focamos, né, no nosso desenvolvimento espiritual, na nossa fé, e esquecemos desse cuidado que devemos ter com a nossa família. Desde o início da história da humanidade, você vai perceber que o inimigo da nossa alma, ele trabalha para desconstruir esses laços afetivos familiares. Primeiro, o inimigo da nossa alma, ele trabalhou para criar essa separação entre Deus e o homem. Depois, por meio de uma discórdia relacional ali no Éden, ele tenta criar esse ambiente de divergências de pensamentos entre Adão e Eva, né, tentando afastar esse núcleo familiar. Então, a gente percebe que desde o princípio da história da Bíblia, há como posso dizer, uma investida, né, maligna para destruir esse instituto chamado família, criado pelo próprio Deus, estabelecido pelo próprio Deus. E a gente então vai ver ao longo da história o quanto Deus valoriza esse instituto chamado família. Isso é claro nas Escrituras, a valorização que Deus dá a esse instituto chamado família. Quando Deus resolve iniciar a história da humanidade, ali em Gênesis, ele escolhe uma família. Como isso, pastor? Quando Deus, ele, após chegar às suas narinas a maldade que estava no coração do homem, em razão da queda do homem, em razão do pecado que havia corrompido a natureza do homem, então Deus, ele traça um novo plano para a humanidade e deseja recomeçar a história da humanidade em Noé. E quando Deus faz isso, ele chama Noé, mas não chama só Noé, chama Noé e a família de Noé. Então a história da humanidade, ela recomeça de novo com a família.
Isso dá sinais do quanto Deus valoriza esse instituto chamado família. Então, gente, eu entendo, né, que essa instituição, família, ela na nossa escala de valores deve ter uma importância. Então, o primeiro tópico que eu quero tratar com vocês é justamente sobre isso, né? A importância da família. Qual é a importância da família? E na sua escala de valor, como está a família? Aonde está a família? E eu, como venho de berço cristão, eu percebo isso na igreja, em que nós, talvez, pela forma que fomos ensinados, ficamos tão envolvidos com o ativismo da nossa fé, com as realizações, né, que a gente entende que vai nos satisfazer espiritualmente, que vai agradar a Deus, que esquecemos de cuidar desse bem tão precioso chamado família. Ao longo da minha história, não só como pastor, mas como irmão congregando com outros, quantas famílias, né, que perderam a sua essência dentro da igreja? Quantas famílias foram dilaceradas, e por que não dizer destruídas, dentro desse contexto que nós fazemos parte, que é a igreja? Certamente você conhece alguma família, eu conheço várias, mas não deveria ser assim, porque o reino de Deus é paz, o reino de Deus é saúde emocional, o reino de Deus é transformação. A Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Mas porque nós cremos na salvação da nossa alma, nós cremos na restauração das nossas emoções, mas não cremos na restauração das famílias, ou não focamos nesse cuidado para com as famílias. Então, qual a importância que nós, igreja, quando eu falo igreja, não falo de uma denominação, não falo de uma placa, falo de mim, falo de você, falo de nós, corpo de Cristo, igreja do Senhor, qual a importância que esse instituto chamado família tem para nós? Apenas como um modelo, apenas como uma forma de resposta para a sociedade no que diz respeito àqueles valores que a gente acredita, ou de fato a família tem um propósito aqui na Terra? Então essa é a primeira reflexão que eu quero fazer com você. Qual o propósito de Deus ter nos escolhido, né, a viver em família? Porque o salmista vai dizer que Deus ele faz o solitário viver em família. Então Deus tem um propósito, né? E esse propósito fica claro quando Deus chama Noé, coloca Noé na arca, e não coloca só Noé, coloca Noé e a família de Noé. Então, eu acho que a gente precisa ressignificar, né, alguns entendimentos e alguns conceitos no que diz respeito à nossa formação de fé e, sobretudo, como lidar com as famílias que chegam para as congregações e como alcançar essas famílias, né? Primeiro, eu preciso entender qual é a importância da família para Deus. E eu estou trazendo luz e entendimento para você nessa noite, que para Deus há uma importância significativa ao longo da história para a família. O primeiro ponto que eu estou traçando com você é que na linha da história da igreja e na linha da história, né, bíblica, Deus valorizou a família quando ele resolveu reconstruir, quando ele resolveu dar uma nova oportunidade para a humanidade, ali através da história de Noé, que todos conhecem. Deus estava dizendo: eu quero recomeçar a história da humanidade, mas eu quero recomeçar com a família. E ele pega Noé e toda a sua casa e coloca dentro daquela arca. Então, essa é a importância que Deus dá para a família. Deus acredita que a família, ela pode, ele acredita que por meio da família ele pode recomeçar a história da humanidade. Deus acredita que por meio da família ele pode trazer sentido à mensagem do reino que ele quer apresentar às famílias da terra. Então, queridos, essa percepção é que eu quero trazer para vocês nessa noite. Vocês estão entendendo? Está dando para acompanhar essa fase introdutória? Eu estou falando sobre a importância que Deus dá à família. Se você puder dar um feedback aí, levantar a mãozinha, dar um sinal de que você está acompanhando, de que você está entendendo, eu vou ficar feliz, porque é importante a gente perceber que vocês estão acompanhando aí as nossas ideias aqui compartilhadas. Então, família é essa instituição Cadê? de vida.
Oi? Adriel? Oi? Eu estou gravando essa aula. Deixa eu só fazer um teste. Teria como você deixar seu celular deitado para ver se melhora a imagem, para poder tomar a tela toda? Tem, sim. Vamos fazer aqui agora. Porque ele fica mais para YouTube, ele fica a imagem melhor, ele deitado. Se ele vai ajustar, talvez tenha que sair e entrar de novo. Deixa eu ver. Não, ficou. Ele não aceitou, não. Talvez você Não? tivesse que sair e entrar de novo para ver. Para Você, ele ficar. você dá aí as É. coordenadas. Se você Não, quiser, então deixa, continue. Continue. Quando a gente tentar isso depois do intervalo. então Continue como tá. você estava aí. Tá Valeu. bom. Vamos lá então, gente. Então, eu quero, de forma bem didática, nesse momento também, abordar essa relação entre fé e família, né? Nós temos uma fé em Deus, baseada naquilo que a gente acredita, a respeito dos ensinamentos que temos através das escrituras sagradas. A fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas a convicção das coisas que se esperam. Nós estamos convictos disso, isso é a nossa fé, e nos alimenta, nos dá certeza, né? A gente realmente é um povo de fé, o cristão, o crente, né, como as pessoas dizem, demonstram bem essa fé, mas eu sinto a necessidade de nós compreendermos que a fé está extremamente interligada à família, né? Nós não temos condições de viver um bom exercício da nossa fé se a gente não desenvolve bem a nossa relação familiar. O texto que eu comecei, o texto da primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, versículo 8, deixa bem claro isso. Olha, se alguém não cuida dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé. Então, esse texto eu consigo compreender, é possível que você discorde de mim, mas eu consigo compreender que a fé está extremamente ligada ao cuidado à sua família. Como você pode dizer ter fé em Deus e você nega o cuidado da sua família? Agora, claro, aí nós vamos mais à frente mencionar alguns casos concretos, reflexos de formação familiar, reflexo de desestrutura familiar, que aí sim a gente vai analisar caso a caso. Mas, de uma forma geral, eu consigo compreender isso, espero que você concorde, mas você tem todo o direito de discordar também, que não existe possibilidade de você proclamar uma fé nesse evangelho de Jesus Cristo, né, centrado em Deus e na sua palavra, e não cuidar bem da sua casa, não cuidar bem da sua família. Então, esse é o segundo tópico. Primeiro eu falei sobre a importância da família, e esse é o segundo tópico que eu quero tratar com você. A relação entre fé e família, né? Então, muita gente, isso é muito comum, adora o Senhor nos cultos, mas negam a Deus com seus pecados familiares, né? Quantas pessoas você já ouviu falar que no culto é uma coisa e em casa é outra? Eu costumo dizer que o ambiente que nós mais conhecemos o crente é em casa, né? Se você quer saber se aquele homem é verdadeiramente um homem de Deus, converse com a esposa dele. Se você quer saber se aquele menino é realmente um menino de Deus, converse com os pais dele. Porque esse ambiente, propositalmente criado por Deus, é um ambiente em que a nossa nudez é revelada. Nós mostramos quem realmente nós somos, né? Não há como a gente disfarçar, como a gente esconder. Esse ambiente familiar é provocado pelo próprio Deus para a nossa formação no conhecimento de quem Ele é e de quem nós somos, né? Em razão de quem ou melhor, de quem nós somos, em detrimento de quem está conosco e quem está à nossa volta. Então, você quer conhecer quem realmente é aquela pessoa, saiba como ela é em casa, como ela se comporta em casa, como ela desenvolve a sua relação familiar. Por quê? Desenvolver relação familiar com quem a gente vê uma vez por semana, quem a gente vê só no culto, 2 horas de relógio, 1 hora e meia, é fácil. Agora, desenvolver relação com quem a gente convive diariamente é o nosso grande desafio. Então, eu quero acreditar que quando o apóstolo Paulo está falando isso, é justamente sobre essas questões relacionais. É o apóstolo Paulo dizendo: olha, não existe possibilidade
de você dizer que você cuida, que você tem uma fé em Deus. Se você não cuida bem da sua família, você é um negador da sua fé. Então, que nós não sejamos negadores da fé, mas que a gente possa entender essa relação direta entre a nossa fé e o cuidado para com a nossa família. Primeiro, eu estou falando da gente, né, de mim, de você, de como a gente reestruturar, de como a gente reorganizar, de o que a Bíblia nos ensina para o desenvolvimento de uma família saudável, como que a gente pode encontrar na Bíblia instruções a respeito disso, e depois, aí sim, nós vamos falar sobre formas de a gente trabalhar, metodologias de a gente trabalhar como evangelismo de famílias. Então, a família, ela tem um propósito, né? Não existe famílias sem propósitos. Famílias, elas podem estar fora do propósito, mas toda família tem um propósito. Então, não é que as famílias estão sem propósito. Não, toda família tem um propósito. A família, ela foi criada com um propósito. Deus estabeleceu a família com um propósito. Agora, a família pode estar fora do propósito em razão das circunstâncias da vida, em razão das disfunções familiares, né, das formações familiares, e aí sim, a família pode estar fora do propósito, fora daquilo que está estabelecido por Deus para viver como família. Então, o que Deus estabelece para nós para viver como família? Eu acredito que Deus deseja uma família estável. Deus deseja uma família restaurada. Deus deseja uma família com as suas emoções equilibradas. Deus deseja uma família com pessoas bem resolvidas nas suas funções familiares. Porque a Bíblia nos ensina sobre isso, a Bíblia nos instrui sobre isso, a Bíblia aponta caminhos, direções a respeito disso. Nós temos que ter muito cuidado, porque às vezes nós temos muita informação a respeito do tema, mas temos dificuldade de nos comprometer com aquele tema, né? De nos comprometer com aquilo na prática. Então, é uma geração muito voltada ao discurso, né? Aquilo que se vê, muito mais do que o que se pratica. Então, a gente precisa resgatar essa vontade de colocar em prática, essa vontade de fazer acontecer. Eu percebo que a gente está vivendo uma geração muito descansada no que diz respeito a isso. A gente sabe muito, a gente conhece muito. Se a gente for falar sobre família hoje, as pessoas têm conceitos diversos, as pessoas têm informações diversas. Tem gente que pensa de uma forma, gente que pensa de outra. Construíram vários pensamentos, várias teses a respeito da constituição familiar, a respeito de como desenvolver família. Se eu for discutir com vocês aqui aspectos de família, cada um vai ter uma sugestão, cada um vai ter um pensamento, mas e biblicamente, quanto a gente está comprometido com aquilo que a Bíblia fala sobre família? Então, não é o quanto a gente sabe, mas é o quanto a gente está comprometido com essa verdade, né? Esse tem sido o chamado de Deus para nós, que a gente se comprometa com essa verdade de família. Então, eu entendo que a fé, ela está extremamente interligada à sua família. O cuidado que você tem com a sua família é um reflexo da profissão da sua fé, como você desenvolve a sua relação com Deus. Eu não tenho dúvida de que quando o apóstolo Paulo está dando esse conselho a Timóteo, que aspirava e desenvolvia o ministério, é justamente nos alertando a essa responsabilidade que nós temos ao cuidado familiar. É triste, mas é uma verdade. Hoje a igreja é reflexo das nossas famílias. Então hoje a gente tem uma igreja constituída de pessoas melindrosas, de pessoas que estão enfermas, de pessoas que estão doentes emocionalmente, de pessoas que estão com problemas psicossomáticos que estão influenciando na sua saúde física, e é fruto de como está as famílias, de como estão, melhor dizendo, as famílias. As famílias estão doentes, as famílias estão desestruturadas, as famílias não vivem em harmonia. Isso é muito comum de a gente presenciar. Ainda ontem eu conversava com um pastor, ele é psicanalista, ele é pastor, ele também tem uma formação de psicólogo, e ele é
também capelão, desenvolve um trabalho muito bonito nos hospitais, cuidado com o próximo, e a gente conversava e ele compartilhava experiências que ele teve ao longo da sua jornada ministerial, um pastor experiente, e ele falava justamente sobre isso, como está destruído, né, esse conceito de família, como as pessoas não têm mais dado valor a esse princípio, a essa instituição estabelecida por Deus. E então eu quero falar com você sobre esse outro aspecto, né? Primeiro, a importância da família. Segundo, a família está interligada com a sua fé. Então, segundo ponto, eu falei relação entre família e fé. E agora eu quero fazer um outro tópico com você, que é em que, na sua escala de valores, onde está a família, né? Qual o valor que você dá a essa instituição chamada família? E aqui eu quero levar um tempinho com você conversando sobre isso, porque nós vamos precisar reconstruir, eu gosto muito da palavra ressignificar algumas informações a respeito disso, não é? Eu sei muito bem que a igreja, ela é valorosa, a igreja, eu amo a igreja do Senhor, e eu tenho muito cuidado quando eu vou falar do que diz respeito dos ensinos estabelecidos pela igreja, mas a gente também tem que ter muita cautela em entender como que a gente multiplicou uma informação ou como essas informações chegaram até nós, né? Eu vou só te dar um exemplo. Uma jovem, eu li isso em um livro, não foi um fato que aconteceu comigo, mas uma jovem, ela era recém-casada e toda vez que ela ia assar um frango, o esposo gostava muito de frango assado, e toda vez que ela ia assar o frango, ela cortava as duas partes da coxa, né? O frango inteiro, ela nunca conseguia assar um frango inteiro. Ela cortava de um lado e do outro a coxa do frango e colocava para assar. E um dia o esposo dela, incomodado com isso, disse: olha, hoje eu quero comer um frango assado inteiro. Por que toda vez que você vai assar o frango, você corta uma coxa e a outra coxa para colocar o frango para assar? E aí ela disse assim: não, mas é porque a minha mãe fazia assim. Aí, em uma outra oportunidade que ele teve com a sogra, ele perguntou: sogra, por que quando você vai assar o frango, minha esposa aprendeu contigo assim, e você corta, né, as coxas do lado do frango, não coloca o frango inteiro para assar? Ah, eu aprendi assim, minha mãe fazia assim. E aí ele foi e perguntou à avó da sua esposa: vovó, por que quando você vai assar o frango, você corta as coxas do lado? Aí a avó respondeu assim: não, meu filho, é porque eu não tinha uma assadeira grande. Então, todas as vezes que eu ia assar o frango, eu tinha que cortar as duas coxas para poder dar o frango na assadeira que eu tinha. Ou seja, as pessoas vão multiplicando aquilo que elas aprenderam, ou que elas viram, ou que se tornaram hábitos na sua vida, sem ter esse questionamento: por que que eu estou fazendo isso? O porquê que se faz assim? E muitas vezes a gente sai multiplicando informação, repetindo costumes, repetindo atos, repetindo formas, né, de desenvolver a nossa fé, simplesmente porque a gente acha que deve ser assim, ou porque a gente viu alguém fazer assim, ou porque disseram para a gente que deveria ser assim. Então, vamos entender biblicamente, né, o que Deus pensa sobre família. Quando você vai ler a Bíblia, Deus ele vai dar algumas instruções para nós a respeito de família, e dentre eles eu quero destacar esse valor que Deus dá à família. A família é uma instituição valorizada em toda a história da Bíblia. Vocês devem lembrar que o primeiro milagre que Jesus realizou foi um casamento. Mas não foi simplesmente porque Jesus queria participar daquele casamento. Porque Jesus estava valorizando aquela instituição, né? E os noivos foram bastante sábios em convidar Jesus para aquele casamento, né? Eu costumo dizer isso quando estou celebrando casamento. A primeira pessoa que você deve convidar para a sua relação conjugal deve ser Jesus. Ele deve ser o centro do seu relacionamento, deve ser o centro da sua relação conjugal.
E aquele casal acertou bem em convidar Jesus para o casamento deles. Então, que a gente possa valorizar essa instituição, porque Jesus valorizou, e ele aceitou aquele convite, e ali naquele dia, quando aquela família mais precisava, Jesus estava presente e realizou um grande milagre, que foi transformar a água em vinho. Mas, falando sobre valores, que é esse tópico que eu quero tratar com você agora, qual é, né, na sua escala de valores? Onde está a família na sua escala de valores? A família tem o seu devido lugar, né? E normalmente a gente coloca assim a nossa escala de valores. Primeiro é Deus, depois é a igreja, porque buscar primeiro o reino de Deus. Então, se eu faço as minhas atividades da igreja, eu estou buscando o reino de Deus. Depois eu penso na minha família. Irmãos, se você me permitir, olha aí, a Erika está falando, eu quero reorganizar hoje com você essa nossa escala de valores. Primeiro, Deus, porque a Bíblia nos ensina assim, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Esse é o primeiro mandamento que nós temos que seguir. Amar o Senhor Deus de todo o nosso coração. Depois o texto diz que a gente deve amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós devemos sim colocar na nossa escala de valores a família em segundo lugar. Deus, família, aí depois vem as atividades ministeriais, o seu trabalho, a sua vocação. Família tem que estar em primeiro lugar. Família é o primeiro ministério, está contribuindo aqui a nossa irmã. Isso aí, minha irmã. Se a sua escala de valores está investida a respeito disso, você não vai ter isso. Você não vai ter êxito na sua vida ministerial, você não vai ter êxito na sua vocação, seja ela qualquer que seja a área de atuação da sua vida. Eu lembro muito de uma ilustração feita pelo pastor Cote em um de seus livros, Odres Novos, que ele vai falar sobre o avivamento dos odres, porque a gente pensa que avivamento é movimento, né? Avivamento é aquele derramar do espírito, o fluir, né, das manifestações, dos dons espirituais. Isso faz parte do contexto do avivamento, mas ele vai, nesse livro, Odres Novos, Scott vai falar que o verdadeiro avivamento é o avivamento dos odres, né? É a restauração, é os odres. Eu, você, a nossa casa, a nossa família, preparada para receber esse vinho novo sobre as nossas vidas. E aí ele faz uma ilustração excelente. Ele diz assim, olha, a família é uma bola de vidro num jogo de malabarismo feito por um malabarista. E aí ele diz, e essa bola de vidro não pode cair. Todas as outras bolas, se caírem, você consegue reconstruir. Mas essa, uma vez caída, uma vez despedaçada, fica difícil de reconstruir. E é verdade. É verdade. Uma família que teve os seus laços, né, rompidos, quer seja por desconfiança, quer seja por traição, quer seja por adversidades ou qualquer que seja o problema, esse relacionamento, uma vez desconstruído, para se reconstruir novamente, dá muito trabalho e as marcas vão ficar. As marcas vão ficar. Eu gosto muito dessa ilustração de Code. Então, a família deve ter uma posição diferenciada na sua escala de valor. Deus e família. Quanto às outras atividades da sua vocação, do seu ministério, e aqui a gente também tem que ressignificar, porque a gente acha que trabalho é só aquilo que a gente faz fora da igreja, né? Às vezes o trabalho que você desenvolve para o reino, na sua atividade profissional, né? Quer seja dentro de um hospital, de uma cozinha, quer seja em uma máquina de costura, é a sua vocação, é o seu chamado, é aquilo que você está desenvolvendo. Essa atividade, ela fica depois do seu primeiro ministério, como a irmã colocou aqui, que é a sua família. Então, nós precisamos resgatar esse valor, né? E colocar a família na nossa escala de valores, no seu devido lugar. E aí eu gosto muito de um texto para ilustrar isso, um texto da Bíblia, que está lá em Lucas, capítulo de número 15, o versículo de número 8 e o versículo de número 9. Se você estiver anotando, talvez você não consiga acompanhar agora, mas você anota,
depois você estuda o texto, tira aí sua percepção a respeito daquilo que a gente está falando, né? E esse texto é um texto bastante conhecido porque ele vai falar de uma parábola, que Jesus usava parábolas para trazer alguns ensinos, né? Uma forma que ele tinha de se comunicar com ilustrações. E esse texto é uma ilustração que vai falar a respeito do reino de Deus, né? Vai falar da salvação, mas que se aplica perfeitamente em uma interpretação profética e dentro de uma cosmovisão bíblica, se aplica perfeitamente ao tema que nós estamos falando, né? Olha o que o texto diz, capítulo 15 de Lucas. Eu vou ler o versículo 8 e o versículo 9, mas você pode ler também depois os versículos que antecedem. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo-o achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Esse texto fala de uma moeda de valor que havia sido perdido. E aí você conhece, né, o texto, você conhece a ilustração do texto, mas o que eu quero aplicar para esse momento aqui é que essa moeda de valor se perdeu dentro de casa. Então, valores que nós não poderíamos negociar, nós estamos perdendo dentro de casa, dentro desse ambiente familiar. E aí o que aquela mulher fez? A Bíblia diz que ela diligentemente varreu a casa e foi em busca, procurou aquele valor que ela tinha perdido até encontrar. Gente, nós precisamos ir diligentemente em busca dos valores que nós fomos perdendo ao longo do tempo a respeito de família. Nós precisamos resgatar imediatamente esses valores. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa exercer de forma diligente o nosso papel como igreja nesse ambiente familiar. E aí, então, ele diz: e tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Olha que coisa interessante, né? É, Ao resgatar o valor que ela havia perdido, ela celebra com as suas amigas, né? Ela celebra com as pessoas que estão à sua volta. Então, talvez, né, o que você está precisando para dar sentido a essa vida em família é resgatar valores, é colocar a família dentro da sua escala de valores como uma prioridade, abaixo de Deus, claro. Então, resgatar esses valores do lar, resgatar esses valores da família, precisa estar incluso na sua missão como igreja e precisa estar bem estabelecida nessa sua escala de valores. Então, hoje, o que é que a gente vê? É o tem nada não, o que é que tem, e todo mundo faz. Hoje, dentro da igreja, a gente vê muitos esses argumentos. Não, mas o que é que tem? Mas todo mundo faz, né? E a gente vai se perdendo, a gente vai deixando valores, princípios que a gente não deveria abrir mão a respeito da vivência, né, da relação familiar. Certo dia eu estava aconselhando, e aqui eu vou compartilhar com vocês algumas experiências que tive ao longo da minha caminhada ministerial e também o trabalho desenvolvido junto com os missionários, né, com a Jucum. Eu tive a oportunidade de estar por algumas vezes na Escola Casa do Pai com o missionário Luiz Araújo, e ele me treinou muito nessa questão de aconselhamento na prática. Ele me dava oportunidades diversas de estar ali aconselhando. A escola ela funciona normalmente durante 15 dias e ela tem as suas oficinas de aconselhamento, onde toda tarde, após as aulas, porque as aulas são pela manhã, à noite, raramente à tarde, e toda tarde a gente fazia essas oficinas de aconselhamento, e ele me oportunizou por várias vezes aconselhar famílias ali, pastores, jovens, pessoas de todas as idades que frequentam aquele ambiente. E ao longo da minha caminhada ministerial também, eu desenvolvo muito essa relação de conversa, de aconselhamento, de discipulado, de diálogo. E
uma vez eu estava conversando com uma irmã, que ela aconselhando, né, buscando conselho para sua casa, para sua família, e no diálogo eu sabia que as filhas dela estavam desviadas, né, a gente usa esse termo, desviadas do evangelho, e comecei a conversar sobre a relação familiar dela, né, sobre esse relacionamento entre pais e filhos, que ela estava fazendo algumas queixas, e comecei a abordar alguns princípios e valores dentro das Sagradas Escrituras que eu achava que ela deveria aplicar dentro desse ambiente familiar com o propósito de resgatar esses valores. E aí eu perguntei para ela, né, irmã, ela tem duas filhas, as duas meninas, moças, né? E eu falei, irmã, sua filha tem namorado? Tem, pastor, tem sim. Como é o relacionamento delas? Ah, pastor, o senhor sabe, né? Esses jovens de hoje é, já sabe como é que é os namoros deles, não é mais como antigamente. Aí eu, tá, legal. Irmãs, esse rapaz dorme lá na sua casa quando ele vai visitar a sua filha? Ah, pastor, dorme. Dorme no quarto com ela. Aí eu falei, irmã, ah, então a senhora sabe que esse rapaz dorme lá e a senhora tem. Ah, pastor, eu estou em casa, eu fecho a porta do meu quarto, eu durmo no meu quarto, e é melhor que ela durma lá no quarto dela com o namorado dela do que estar na rua. Pelo menos em casa está seguro. Que tal, irmã? Que tal, irmãos? Aí eu falei, ó, irmã, já que você veio em busca de um aconselhamento, você está disposto a ouvir. Eu disse, você está abrindo uma porta, né, para a imoralidade, você está abrindo uma porta para a prostituição, você está abrindo uma porta para o desrespeito dentro da sua casa. Eu disse para ela, irmã, se você quer resgatar os princípios e valores, se você quer que a sua filha identifique uma palavra sobre a sua casa, a senhora tem que se posicionar. Eu não estou dizendo que a sua filha é maior de idade, ela pode decidir por ela, né? Ela pode namorar, ela pode conhecer, ela pode fazer sexo, a senhora não vai ter controle sobre isso, mas dentro desse ambiente familiar, a senhora precisa estabelecer limites. Chame seu esposo, coloque limites, diga para ela, olha, aqui na minha casa não é motel. E na minha casa é um ambiente onde a gente se relaciona, a gente tem convivência, a gente tem respeito. Enquanto você não estabelecer um relacionamento conjugal com esse rapaz, da forma que nós acreditamos, da forma que a nossa família acredita, você não está autorizado a dormir com ele aqui na minha casa. Então, às vezes, nós estamos tão envolvidos, queridos, tão é, é, acostumados, né, a naturalizar, a banalizar as coisas, que isso se torna natural. O que que tem? Tem nada não, todo mundo faz. E aí é justamente sobre isso que eu estou pautando aqui com você. A gente precisa resgatar alguns valores que nós estamos perdendo, às vezes, dentro da nossa própria casa. E, e isso, olha aqui, a irmã está comentando aqui, eu gosto de ver os comentários. Infelizmente, vemos pais cristãos sendo permissivos nos tratos dos filhos, isso é muito comum. E é verdade, irmã. Muitos pais que não impõem limites, né, não impõem ali respeito dentro dos seus lares, e ele está sendo um negador da fé. Porque cuidar da sua casa, cuidar da sua família, não é só ser o provedor financeiro, não. Não é só você trazer o pão para casa. Né? Quando a Bíblia está falando, o primeiro texto que a gente leu, que aquele que não cuida bem da sua família nega a fé, é esse tipo de cuidado também. É o resgate de valores, né? É a responsabilidade que você tem de apresentar Deus para sua família, é a responsabilidade que você tem que ter de desenvolver um ambiente saudável, e aí muito passa pela questão da relação entre o pai e os filhos. Então, esse cuidado, né, que o pai às vezes pensa que é só levar o pão, que, não, mas eu sustento a casa, mas eu compro, eu faço as compras no final do mês, eu sou o provedor. Não, queridão, você está negando a sua fé, né? Eu falei, irmã, você está negando a sua fé, você não está tendo cuidado com a sua família.
né? Você até fala de Deus para ela, você fala até de Jesus para ela, você dobra o joelho e vai orar pela sua família, pela sua filha, você quer ver sua filha aqui no culto, mas você está negando a sua fé no cuidado da sua família. Por quê? Porque você não está impondo limites, né? E aí o Luiz fala muito bem sobre isso, quando ele fala da figura paterna, né? Ele vai dizer que o pai tem essa função de impor limites, né, na vida do seu filho, e a gente vive uma geração assim, desenfreada, sem limites, faz o que quer. Então, queridos, nós precisamos resgatar esses valores, nós precisamos urgentemente nos posicionar como igreja dentro dos nossos lares. Então, Sandro levantou a mãozinha ali. Diga aí, professor. Ô, doutor, não, só para lembrar você que a gente começou às 7h30, já são praticamente 8h30. Se você quiser dar um intervalozinho de 5 minutos, só para o pessoal beber uma água, você também quiser beber uma águazinha, e aí depois de 5 minutos nós voltamos, viu? Outra coisa, você pode fazer uma pergunta aqui, mas você não precisa responder agora não, quando nós voltarmos, né? Você falou, daqui a pouco a Erika também fala assim com você, mas deixa eu voltar aqui. Você falou essa questão de família, de a gente priorizar a família, né? E aí fica uma questão, eu sei que você trabalha aí com um discipulado chamado Casa do Pai, né? Eu queria que você pudesse fazer uma relação, como nós podemos fazer um projeto como esse para alcançar uma família disfuncional, alguma coisa assim, entendeu? Mas Pronto, aí você pode responder depois, no intervalo você fala sobre isso, como a gente pode fazer esse projeto, Casa dos Pais, com a finalidade de alcançar uma família, ou discipular uma família, alguma coisa assim, entendeu? ótimo. Pode ser? Pode sim, Pronto. claro. Então, pessoal, 5 minutinhos para a gente tomar uma água e aí nós já voltamos, tá ok? Pronto. Show. Tá valendo. Vou deixar aqui ligado, só pode desligar a câmera e vocês podem beber água e voltar. A gente precisa acreditar. Eu costumo dizer, se você crê que Deus pode salvar a sua alma do inferno, se você crê que você pode ser salvo, por que que você não pode crer que Deus pode restaurar a sua casa e a sua família? Né? Eu costumo usar muito esse argumento, né, nos meus aconselhamentos. Claro que cada caso é um caso, né? E a gente sabe que existem situações que ficam realmente fora de controle. Eu já aconselhei a algumas irmãs, inclusive, que era fruto de violência doméstica, sofria, eram espancadas pelos seus esposos, e eu aconselhei essas irmãs a divorciarem. Eu já aconselhei sim. Mas existem lugares de perdão, existem lugares de arrependimento, né, que pode restaurar, sim, um casamento, uma família. É possível, e eu prego muito isso, como você acredita, Eric, eu também acredito muito nessa palavra de restauração de famílias. A gente precisa encontrar esse equilíbrio, a gente precisa acreditar nessa palavra, o casamento, e aí é um outro tópico que eu poderia entrar, quem sabe em um outro momento, sobre o casamento, porque quando se pergunta a Jesus a respeito do casamento, lá no Evangelho segundo Mateus, ele vai dizer que na eternidade não era assim. Quando questionaram a ele a respeito da carta de divórcio em que Moisés autorizou ser dada, ele diz na eternidade não era assim, ou seja, no princípio não era assim. Ele quis dizer o casamento não foi feito para se terminar, mas pela dureza do coração do homem, ele fala isso, é permitido que se dê carta de divórcio. Então, é um outro tópico que a gente poderia discutir, né, e falar um pouco sobre isso, sobre essas nuances, mas o nosso primeiro passo deve ser esse, acreditar na restauração do casamento, principalmente quando se trata de homens e mulheres que professam a fé em Cristo Jesus, que acreditam na confissão de pecado, no arrependimento, no perdão. A gente tem que trabalhar essas características da natureza divina em nós. Então, para a gente concluir aqui essa primeira etapa, falando sobre esse resgate de valores, a gente falou sobre a importância da família, a gente falou da relação entre fé e família, e agora a gente está concluindo esse tópico, né? Resgate dos valores familiares. Eu acredito que a gente precisa se esforçar nesses resgates, as famílias precisam desenvolver hábitos saudáveis na sua casa. Você precisa entender que se você é uma mulher cristã e seu esposo ainda não é, você precisa ter sabedoria. Eu costumo dizer muito isso. Olha, irmã, você precisa entender que você já tem luz a respeito de alguns aspectos que a sua esposa não tem.
E isso que o seu esposo não tem, isso acontece muito. Mães que querem, porque querem que os seus filhos se convertam de qualquer jeito. Não, você tem luz a respeito de certos temas que aquela pessoa ainda não tem. Quando você estava em trevas, você também não enxergava. Então, é o seu testemunho, é a sua vivência, é o amor partilhado, é a afetividade que você vai prestar àquelas pessoas que vai levar ela a conhecer o Cristo que está dentro de você. Então, às vezes, a gente força a barra, a gente fala, e eu sei, né, o desejo de toda mãe que é cristã é ver o seu filho rendido aos pés do Senhor, mas aí a gente faz de tudo, né? Tem irmã que bota o óleozinho lá na água, tem irmã que bota a, a camisa, a foto, e faz a campanha tal, mas nada disso, né, adianta se você não tem afetividade, se você não tem cuidado, se você não tem relacionamento, se você não quer que o Cristo se revele através de você para a vida dessa pessoa, seja seu filho, seu esposo, seja a pessoa com quem você está convivendo, né, a relação conjugal há tanto tempo, e quantas pessoas, né, quantas mulheres, quantos homens também, isso se aplica aos homens, eu atendo, que têm problemas conjugais por falta de diálogo, às vezes por uma orientação, às vezes por uma questão de religiosidade, né, irmãs que criam obstáculos na sua relação conjugal, que criam regras da sua relação conjugal, com informações diversas e às vezes distorcidas, que ouviu de alguém, ou que alguém lhe ensinou que deveria ser assim, e não tem respaldo bíblico para isso, e tem prejudicado seu casamento, prejudicado a sua relação, a sua convivência familiar. Quantas irmãs eu conheci que, em detrimento do ativismo da sua fé, da sua atividade ministerial, deixaram de cuidar dos seus filhos, não tinham responsabilidade com as suas tarefas domésticas. Quantos homens ímpios que levaram tempo para se converter? Por quê? Porque a esposa saía de manhã para o círculo de oração, de tarde ela ia evangelizar, de noite ela ia para o culto. E quem cuidava da casa? Quem cuidava dos filhos? E as tarefas domésticas? E o cuidado da responsabilidade da casa? Né? E o afeto do esposo? Como que essa irmã vai transmitir o Cristo vivo que está nela? Que evangelho é esse que rouba a sua esposa do seu marido? Ou vice-versa. Que evangelho é esse que rouba os pais dos filhos, que rouba os filhos dos pais? Que evangelho é esse? Né? Então, esse equilíbrio é importante de se estudar. Quantos pastores, líderes ministeriais que estão com as suas famílias destruídas, que estão com seus casamentos destruídos, porque não entenderam, não tiveram essa percepção correta acerca da palavra. Né? Porque acreditam que agradar a Deus é pelo que você faz, é o quanto mais eu faço, é o quanto mais eu trabalho, é o quanto mais eu desenvolvo. E, na verdade, a sua escala de valor está distorcida, querido. A Bíblia está dizendo que você deve amar o Senhor e que você deve cuidar da sua família. Tenha tempo de qualidade, né? Eu sempre digo lá no culto, você sair e comer uma pizza com sua família é um culto ao Senhor, que você está agradando a Deus, você está cumprindo uma ordenança de Deus, você está cuidando da sua família, né? Eu falo lá para os irmãos, não adianta, você vem para o culto, você participa das reuniões, mas você não tem tempo de qualidade com sua família, você não tem um momento de lazer com a sua casa. Como é que você vai transmitir esse evangelho para as pessoas que estão à sua volta? Eu li um livro no ano de 2016, 2017, eu comprei esse livro, ele é do pastor Jackson Aquino, lá de Itajaí, e aí o livro é A Noiva Adulta, é um tema até muito forte, mas ele vai falar, é um livro direcionado a pastores e líderes, e ele vai falar justamente isso. Quantos líderes, quantos pastores estão casando com a noiva que já tem um noivo? A igreja não é do pastor, a igreja não é minha, a igreja é de Jesus, o noivo da igreja é Jesus. Então, eu sou aquele que vou ajudar a conduzir essa noiva até o noivo, mas eu não sou o noivo da igreja. Eu tenho família, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar dos meus filhos, do meu filho, né? Eu tenho que ser igreja na minha casa. E às vezes o pastor, pelo anseio, pela vontade de ver o reino crescer, expandir, ele dedica todo o seu tempo à igreja, ele dedica todo o seu tempo às ovelhas, ele dedica todo o seu tempo a uma noiva que já tem um noivo e esquece da sua casa, da sua família. Quantos e quantos pastores estão tendo que fazer um trabalho de volta para resgatar o coração dos filhos?
quantos irmãos nossos de fé estão com seus filhos desviados do Evangelho, né? Perdidos, estão aí nas casas de recuperação, estão nos presídios, estão nas ruas. Por quê? Porque você focou no ativismo da sua fé e esqueceu de cuidar da sua família. Então a gente precisa resgatar esses valores, e aí eu falo muito sobre isso quando eu ministro sobre a mesa, né, como eu estou aqui no início, que é um dos princípios que a gente precisa resgatar dentro da nossa casa. Você precisa ter um tempo diário com a sua família, e eu digo que esse tempo seja a mesa, onde você está face a face, no olho, com a sua esposa, com os seus filhos, momento da refeição. Meu avô sempre dizia que era um momento sagrado, mas eu não entendia por que ele dizia isso, mas a, a me aprofundar no tema, eu compreendi realmente um momento sagrado, porque Deus está presente, o pão da presença, que é Jesus, está presente naquele momento. Ali é um momento simbólico, estabelecido pelo próprio Deus. Na história da Bíblia, a gente vê exemplos de que a mesa é um lugar de restauração, um lugar de união, um lugar de provisão. Jesus fez parte do seu discipulado na mesa. Na mesa, Jesus curou emoções. Na mesa, Jesus perdoou pecados. Na mesa, Jesus discipulou os seus discípulos ali, os apóstolos, né? Na história da humanidade, a mesa, esse objeto, tem uma funcionalidade. E a gente precisa resgatar isso. A gente precisa sentar à mesa, a gente precisa dialogar, precisa olhar nos olhos do seu esposo, precisa olhar nos olhos dos seus filhos, precisa ter esse momento. E a refeição é um momento adequado para isso. É o domingo, né? É o sábado. Que dia é que a família pode se reunir? Que dia é que a família pode estar junto? Esse princípio foi um princípio muito valorizado. A mesa cura, chega a dizendo ali, até uma canção, né? E é verdade, a mesa cura. Quantas vezes eu, à mesa, já fui curado? A mesa com meus pais, a mesa com minha esposa, né? Eu já compartilhei o meu coração, as minhas dores. E às vezes a gente pensa que o lugar, o ambiente de mais intimidade da nossa casa é o quarto. Não é a mesa. Porque no quarto você pode virar o rosto para quem está do seu lado, mas a mesa não tem como, você fica face a face, olho no olho, não tem como correr. Se você botar o olho, você vai ver se a pessoa está bem, se não está, se as emoções daquela pessoa estão bem resolvidas ou não. Então, mesa é esse lugar, é um lugar de provisão, de cura, é um lugar de restauração, é um lugar onde Deus estabelece a sua palavra sobre nós. Então, chame o pão da presença para sua mesa, dialogue com os seus filhos, converse com a sua família, né? Estabeleça esse princípio. Há um estudo do Instituto de Psicologia dos Estados Unidos que vai dizer que os meninos que crescem fazendo as suas refeições à mesa, o seu QI é mais elevado, eles desenvolvem bem a sua formação intelectual. Por quê? Porque mesa é ambiente saudável. Então, provoque esse ambiente saudável na sua casa. Não é só quando vai uma visita, não. Quando vai uma visita, as irmãs querem botar aqueles pratos bonitos, aquelas taças bonitas, aquele aparelho de jantar que está lá guardado. Faça isso com a sua família, faça isso com o seu esposo, faça isso com os seus filhos. Crie esse ambiente, restaure, vai buscar esse valor, dá sentido a esse momento para sua casa, né? Os antigos, eles valorizavam muito isso. Meu pai, ele valoriza muito isso, valoriza até hoje. Hoje, se eu chegar lá na casa de meu pai, a refeição é ainda na mesa, ele tem um lugar dele de sentar, a cadeira que ele senta, ninguém senta. Por quê? Porque ele entende que aquele lugar, aquela mesa é um lugar saudável, é um lugar onde ele dialoga. Quando ele quer conversar com a família, ele chama na casa dele, coloca todo mundo na mesa. Então é assim, a mesa é o lugar onde a gente trata de coisas importantes, né? Na mesa você resolve coisas, na mesa você estabelece alianças, compromissos. A mesa é estabelecida por Deus na sua casa, querido, querida. Vamos resgatar esses valores, vamos voltar para a mesa. É um filho no quarto fazendo a refeição, o outro na televisão, a mulher estendendo a roupa, o menino jogando videogame, o outro no celular. Não leva o celular para a mesa. Olha no olho no olho, face na face. Faça questão de fazer suas refeições, pelo menos uma vez por semana. Se esforce, estabeleça esse ambiente familiar. Isso é saudável. Isso gera afeto. Isso gera cuidado, né? Tem possibilidade de olho no olho, face na face.
A mesa é esse ambiente de provisão, de cura e de restauração. Há vários exemplos na Bíblia de restauração por meio da funcionalidade da mesa. Precisamos resgatar esse princípio para a gente fechar esse bloco aqui falando sobre resgate de valores. Esse é um dos valores que a gente precisa resgatar. O valor da convivência, do relacionamento. Eu lembro que quando eu era pequeno, lá em minha casa, a gente tinha muito hábito de fazer o culto doméstico, né? E o culto doméstico era a mesa. E todos os dias, eu falo lá na nossa congregação que a segunda-feira a gente não tem atividade. Segunda-feira não tem culto, segunda-feira não tem atividade ministerial na igreja. A segunda-feira é para você ficar com a sua família. Segunda-feira é para você partir o pão com a sua família. Segunda-feira é para você sentar com a sua família. Faça culto doméstico em casa. Lê a Bíblia com seu filho. Ah, pastor, lá em casa só eu sou cristão. Comece você sozinho. Lê a Bíblia sozinho em casa, senta na mesa. Até o dia que a sua família vai estar em sua volta como cumprimento da palavra para você. Mas você precisa agir, você precisa resgatar esses valores, você precisa se posicionar, você precisa colocar as coisas em ordem, você precisa influenciar e não ser influenciado, né? E às vezes a gente acha que nada, isso é uma besteira. Não é uma besteira, é uma prova de que nós não estamos valorizando aquilo que tem valor, aquilo que tem que é estabelecido por Deus como princípio. E então a gente cresceu em volta da mesa. Os Salmos número 128 vai dizer isso, que bem-aventurado é esse homem que tem os seus filhos, que tem a sua esposa em volta à sua mesa. Então, é, é esse cuidado que a gente tem que ter, né? E o Salmos vai dizer que o homem, ele é bem-aventurado porque ele tem... Eu vou ler esse salmo aqui para você, porque não gosto de ficar só nas minhas palavras, né? E eu gosto muito desses salmos para explanar sobre isso, porque ele tem alguns detalhes aqui, muitos enriquecedores, que nos instruem. Olha que o Salmo diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho de sua mão, feliz será e te irá bem. Primeiro você é bem-aventurado porque você já teme ao Senhor, né? E anda nos seus caminhos. Segundo, você vai comer das mãos do trabalho das suas mãos, você vai ser feliz por isso e irá bem. Aí ele diz: a tua mulher será como uma videira frutífera ao lado da tua casa, e os teus filhos como planta de oliveiras à roda da tua mesa. Então, a mesa está presente aí, e é uma simbologia, o salmista está dizendo, e é uma alegria isso, né? É ser bem-aventurado, ter os seus filhos à volta da sua mesa. Aí ele diz: e assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Olha que texto tremendo, né? Estabelecendo uma bênção sobre nós, uma bênção sobre a nossa família. Então, o homem, ele é bem-aventurado quando ele tem uma família bem estabelecida, quando ele tem os seus filhos à sua volta, quando ele tem uma mulher que é como uma videira frutífera ao lado da sua casa. Então, que Deus nos ajude a resgatar esses valores que parecem ser simples, mas que são extremamente significativos para a nossa formação familiar e para o desenvolvimento da nossa espiritualidade como família. Então, vamos passar agora para o próximo bloco, né, que o missionário Sandro sugeriu e está aqui também na nossa programação. Então, vocês entenderam aí, mais ou menos, eu quis falar sobre a importância da família, eu falei um pouco sobre a relação entre fé e família, estão extremamente interligados, e eu falei um pouco sobre o resgate de valores familiares, né, e nós perdemos ao longo do tempo, citando agora, por último, esse princípio da mesa, né, que eu quero te aconselhar de coração, resgata esse princípio na sua casa, você vai ver como é saudável. Eu tenho um filhinho aqui de 2 anos e 6 meses, né, e ele sabe que a refeição é a mesa, né? Na hora que a gente fala, vamos comer, ele já corre, já sabe qual é o lugar dele, e a gente está inserindo essa cultura nele para que ele desenvolva bem a sua relação conosco e onde ele estiver. Eu lembro que meu cunhado, quando conheceu minha irmã,
ele ia almoçar lá em nossa casa, e ele ficava todo desajustado, porque ele não sabia se portar à mesa, né? E ao longo do tempo a gente foi conversando, dialogando, e ele foi compartilhando a sua história de vida, né? Ele cresceu em uma família disfuncional, mas não por escolha dos pais, ele perdeu a mãe muito cedo, e a mãe, ela tem essa característica, né, de nutrição, de alimento. Essa é uma característica dada por Deus à mãe, desde a nossa concepção. É a mãe que nos alimenta desde o seu ventre, né, os nutrientes, e depois, quando o bebê, a nutrição da criança é feita pela mãe, e isso se perpetua ao longo da nossa vida. Então, a mãe tem essa característica, essa natureza materna, né, de pôr a mesa, de colocar as coisas nos seus devidos lugares, de servir ali o almoço. E isso não é questão de ser machista, né? O homem pode participar, pode ajudar, mas isso é da natureza da mulher. É bíblico isso. E ele não teve essa oportunidade. Então, ele disse: Olha, meu pai dizia, se vira aí, a gente saía, comia alguma coisa, comia um cachorro-quente, comia um hambúrguer na rua. E quando eu faço um pouco o estudo da antropologia desse princípio da mesa, eu consigo diagnosticar pessoas, pelo que ela come. Eu sei dizer se ela se assenta ou não à mesa, justamente por isso, porque os hábitos revelam quem nós somos, os nossos hábitos revelam quem nós somos. Aquela pessoa que ela é muito acostumada ao fast food, muito acostumada ao lanche, é porque ela não tem hábito de se assentar à mesa para fazer uma refeição, para comer, essa é a verdade, né? E a gente pensa que a mesa tem só essa funcionalidade de fazer uma refeição, de comer. Não, a mesa tem essa funcionalidade de criar laços, de nos permitir estar face a face com as pessoas, e a gente às vezes não valoriza isso. E aí ele teve dificuldade, né? Hoje ele entende perfeitamente, coloca isso em prática na família dele. Minha esposa, quando casou comigo, ela também tinha essa dificuldade, e isso foi resgatado pelo princípio que eu carregava de se assentar à mesa. E isso é um princípio que a gente precisa colocar em, em, em prioridade na nossa casa. A gente precisa resgatar esse princípio. Teus filhos precisam desse princípio para a saúde emocional deles. O teu esposo precisa desse princípio. Coloca isso. Ah, mas deveria partir dele. Não pode partir de você. Eu tenho um testemunho, eu tenho vários testemunhos, mas esse eu me lembro agora. Eu fiz um seminário sobre isso, e tinha um casal, melhor, tinha uma jovem senhora, já com filhos, que ela foi para esse seminário lá em Almirante Tamandaré, com o Luiz, e um dos módulos foi sobre a mesa, né? Uma geração que se assenta à mesa, que é o módulo que eu faço, e eu ensinei sobre esse princípio, e falei para ela, né, em um dos aconselhamentos, que ela abriu o coração, estava prestes a se divorciar, tinha ido ali realmente como uma última resposta para o casamento dela. E eu aconselhei ela: quando você chega em casa, você vai colocar uma mesa. Você vai colocar o que você tiver de mais bonito na sua casa. Você vai fazer aquele jantar que você sabe que seu esposo vai gostar de comer. Você sabe que ele gosta de comer. E você vai surpreender ele. Você vai preparar uma mesa. E você vai chamar ele para a mesa. Você vai chamar a sua família para a mesa. E você vai dizer para ele o quanto você ama a sua casa, o quanto você ama a sua família, o quanto aquele momento é importante para você e que você não quer perder aquele ambiente chamado família, chamado lar, né? E você vai é, criar ali um momento de afeto entre vocês, à mesa. E ela fez isso, mandou fotos da mesa que ela colocou para o seu esposo, para sua família, e a partir daquele dia, aquilo se tornou um princípio na sua casa. Seu casamento foi restaurado, sua família foi restaurada. Então, às vezes a gente não tem essa percepção, né, de como coisas simples podem contribuir para o desenvolvimento da nossa família, e como coisas simples como essa pode tornar saudável a nossa convivência familiar. Provoque isso. Chame. Eu moro sozinho. Chame seus amigos para sentar à mesa com você. Chame. Não, mas meus filhos já cresceram, saíram de casa, não moram mais comigo. Oportunize isso
para eles vai ser saudável para você, vai curar emoções, vai restaurar a sua casa e vai restaurar a sua família. Então, vamos lá, vamos avançar agora para esse próximo bloco, que é como a gente pode desenvolver um trabalho de evangelismo de família. Gente, hoje a gente tem uma percepção assim muito grande com relação a isso, porque muitas famílias disfuncionais, como o Sandro falou, muitas famílias constituídas e estabelecidas de forma errada, muitas famílias que foram estabelecidas em consequência de erros que as pessoas tomaram. Ontem eu conversava com uma pessoa e dizia assim: meu casamento acabou. Eu disse: por que seu casamento acabou? E ele me disse: porque não tinha mais amor. Aí eu falei: mas como? Como você era casado e não tinha mais amor? Ele disse: não, porque eu casei com ela à época porque ela engravidou. Eu estava decidido a terminar com ela. E quando ela foi me levar na rodoviária, ela fez o exame e estava grávida. E eu resolvi casar para cuidar do filho. Então, com o tempo eu percebi que não era aquilo que eu queria. E eu comecei a refletir sobre isso, né? Quantas famílias são constituídas em razão de tentar consertar um erro que foi feito, né? Eu vou ser sincero aqui a vocês, eu não tenho tanto tempo assim de pastoreio, mas eu não sei, Deus colocou sobre mim esse encargo de aconselhamento e de instrução a pessoas. Já aconselhei muitas pessoas mais velhas do que eu, já aconselhei inclusive pastores com caminhadas mais longas do que eu ministerialmente, mas que se sentiram à vontade em me procurar para conversar. E quantos jovens eu já aconselhei que queriam casar pelo simples fato de terem pecado, de terem caído, achando que isso iria resolver o problema deles. Gente, casamento não resolve pecado. O que resolve pecado é confissão de pecado, né? Então, não pense que casar vai resolver o problema da fornicação. Não resolve. Pelo contrário, vai criar um problema ainda maior. Vai criar ainda um problema ainda maior, por quê, pastor? Porque dois pecadores não arrependidos vão se casar simplesmente porque querem resolver um problema. Querem dar uma resposta para a sociedade, querem dar uma resposta para a comunidade local, para a igreja, para os pastores, para os pais. E lá na frente vão ter problemas seríssimos, seríssimos. Por quê? Porque eles não estão casando porque eles estão resolvidos. Eles não estão casando porque eles estão com a sua vida resolvida para o casamento. Eles estão casando porque eles querem resolver um problema, mas estão provocando um grande problema. E quantas pessoas que hoje estão vivendo um casamento problemático porque estavam querendo resolver um problema lá atrás, né? Agora, pastor, o que é que faz? Agora não tem mais jeito, clama pela misericórdia de Deus, né? Clama pela misericórdia de Deus e não tem mais jeito na força de expressão, mas tem jeito porque para Deus nada é impossível e busca corrigir, busca colocar a coisa em ordem. E quantas famílias estão vivendo assim, né? Quantas meninas, mães solteiras, quantos homens casaram buscando um afeto que não encontraram na sua mãe, quantas meninas casaram buscando um afeto que não encontraram no seu pai, quantos casaram com uma fuga. Conheço vários que casaram por uma fuga, fuga de um ambiente hostil, fuga de um ambiente que não lhes satisfazia. Quantas famílias foram construídas e desenvolvidas por diversas circunstâncias? E vocês devem conhecer, assim como eu. E essas famílias estão aí. Quantas famílias geradas, né, dentro desses contextos? E essas famílias estão aí clamando, agonizando por respostas para os seus problemas, por resposta para as suas aflições. Quem tem a resposta para essas pessoas? O Cristo que está em nós. Nós precisamos, sim, ser resposta para essas pessoas. Quantas e quantas mulheres, né, precisando de você, mulher, como instrumento nas mãos de Deus para levar uma palavra de sabedoria. Por quê? Porque talvez ela está sendo levada por esse vento de ideologia, de ensinamento feminista, e que está acabando o casamento dela. Quem sabe está acabando a estrutura familiar dela por um orgulho, uma prepotência, um ensino que ela recebeu. Quem sabe a palavra que você carrega, o Cristo que habita em ti, é o que ela precisa.
para rever as suas concepções, né, para rever os seus conceitos e estabelecer um padrão familiar de respeito, de dignidade, né, com base na palavra, entendendo o seu papel e assumindo a sua função familiar, com a probabilidade de reverter esse quadro. Contra os homens também, né, eu ministrando uma vez em um culto de homens, terminei o culto e eu fui para falar para os homens, veio um homem na minha direção e disse: pastor, eu sou um banana. Eu disse: por que você é um banana? Você não é um banana. Eu tentando afirmar a identidade dele, ele disse: eu sou um banana porque eu não consigo colocar em prática nada disso que você me falou. Então, o sacerdócio não bem estabelecido, um homem não firmado, um homem que não sabe a sua função, um homem que não sabe a sua missão, como que ele vai dar destino para sua casa? E nós estamos aqui para isso, para afirmar esses homens, para colocar eles no caminho do Senhor, né? Mulheres que precisam dessa sabedoria, de apontar o caminho, de dizer: você é o sacerdote, você é o homem dessa casa. Eu até tenho vontade de fazer, mas eu não posso fazer sem consultar você, sem ouvir você, sem dialogarmos, sem construirmos juntos. Né? Quantos casais, irmãos, com problemas financeiros, com problemas no desenvolvimento da economia do lar, por quê? Porque não sabem as suas funções, não sabem os seus papéis. A Bíblia nos adverte sobre tudo isso, a Bíblia nos ensina sobre tudo isso, tem resposta para tudo isso na Bíblia. E essas famílias estão aí, essas famílias estão clamando, essas famílias estão agonizando, e nós somos a resposta para essas famílias. Né? O que adianta a gente sair para evangelizar, né? E um evangelho que é poderoso para transformar, mas a gente não tem tempo para levar esse evangelho genuíno para dentro das casas. Eu costumo dar o exemplo dos testemunhos de Jeová. Né? Os testemunhos de Jeová, ele não te convida para ir para o salão. O testemunho de Jeová, ele pede para entrar na sua casa. Ele bate lá, de manhã, de tarde, de noite, a hora que ele puder ir na sua casa, né? Ele quer entrar na sua casa. Por quê? Se ele tiver a oportunidade de entrar na sua casa, o poder de convencimento dele torna-se maior. Nós não. Nós conhecemos uma pessoa, a pessoa está com um problema, qual é a nossa primeira opção? Vamos para a igreja. O pastor vai orar por você. Vamos fazer uma campanha. Vamos lá, tem um irmão que tem uma palavra poderosa, ele vai pregar hoje sobre isso, vai resolver seu problema. Olha, tá vindo um pastor, você precisa ir para o culto. Não, queridos, a ordem é ir. O Senhor nos deu uma ordem, nós precisamos ir, nós precisamos bater nas casas. A igreja do primeiro século, a igreja de Atos, diz as escrituras sagradas, que eles pregavam todos os dias, de casa em casa e nos templos. Todos os dias eles não cessavam de falar do Senhor. E a Bíblia diz que eles estavam achando graça diante de todos e o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Como é que nós vamos achar graça diante de todos se a gente não fala com o nosso vizinho? Se a gente não prega o evangelho para o nosso vizinho? Se a gente nunca pediu ao nosso vizinho para abrir a sua casa para a gente pregar o evangelho? Então, pensando nisso, nós desenvolvemos esse trabalho de discipulado das famílias e hoje nós, já ao longo de 3 anos que desenvolvemos isso, fora o ano da pandemia, que a gente não conseguiu fazer, nós já alcançamos cerca de 120 famílias pregando e anunciando o Evangelho de Jesus. Como é que isso funciona? A gente provoca uma família e o nosso foco é levar uma palavra de salvação para as famílias, né? Normalmente eu uso muito o texto que está ali da história de Raabe, porque foi uma transformação que Deus provocou a uma família por meio de uma decisão de Raabe de acolher na sua casa aqueles espias, e ao acolher os espias na sua casa, houve salvação não só para ela, mas para toda a sua casa. E uma prostituta, ela passou a fazer parte da genealogia de Jesus. Hoje, quando a gente fala de Jesus, a gente lembra de Raabe. E então nós dividimos, né, a igreja em algumas duplas e durante 30 dias nós levamos um tempo de oração. Essa é uma metodologia que a gente usa. Significa que você tem que fazer igual, né? Você pode usar a metodologia de outra forma. A metodologia é essa que a gente faz, mas eu costumo dizer, eu posso beber água
em uma xícara, eu posso beber água em um copo de 200 ml, eu posso beber água em uma garrafa de 500 ml e até de 1 litro. O importante é que eu estou bebendo água. Então, a metodologia pode ser diferente. O importante é que a água da vida, que é Jesus, chegue ao coração das pessoas. Então, a metodologia que a gente usa hoje para alcançar famílias é essa. É uma palavra que Deus nos deu para famílias e a gente está executando assim. Passamos 30 dias de oração, uma vez por ano, com esse foco específico de alcançar famílias. E aí depois a gente vai ali mapear quais são as famílias que nós vamos desenvolver esse trabalho. Então eu abro um período de inscrição de famílias que não conhecem ainda o Evangelho de Jesus para receber essa palavra. Aí o irmão bate na porta do vizinho dele e pergunta: você quer receber um estudo da palavra na sua casa? Vão ser 7 semanas, uma vez por semana, 30 minutinhos. Só 30 minutos. Vai ter um irmão aqui trazendo uma palavra de Deus para sua casa, para sua família. Nós não vamos lá para falar de uma denominação, nós não vamos lá para falar de uma religião, nós não vamos lá para condenar as práticas das pessoas, nós vamos lá para falar do amor de Jesus e do Evangelho, que tem poder para transformar a vida das pessoas, tá? Então, esses irmãos passam por um treinamento conosco, e ali a gente faz instruções, eu falo muito sobre o respeito, eu falo muito sobre o cuidado de como você vai lidar com as pessoas que professam muita fé, pessoas que têm costumes que não são costumes cristãos, e eu falo sobre tudo isso, oriento os irmãos, e aí nós vamos para as casas. Passamos 7 semanas, uma vez por semana, 30 minutos, falando do amor de Jesus. Ao final dessas 7 semanas, nós reunimos todas essas famílias em um culto festivo ao Senhor, e ao longo dessas 7 semanas já houveram conversões, pessoas entregaram suas vidas a Jesus, e nós apresentamos essas famílias, todas elas, aquelas que converteram-se ao Senhor, ou que um membro da família se converteu, e também aquelas que não houveram conversões. Todas são tratadas do mesmo jeito. Nós celebramos pela vida delas, nós louvamos a Deus pela vida delas, abençoamos aquelas famílias, fazemos uma homenagem específica para elas, damos um brindezinho para aquelas famílias e abençoamos aquele lá. Então, tem surtido muito efeito, né? Essa estratégia, se assim posso dizer, essa metodologia que o Senhor nos deu de trabalho para alcançar famílias. O que é que a gente tem visto nesse ambiente e nessas experiências? Nós temos emprestado os nossos ouvidos para essas pessoas, nós temos emprestado os nossos ombros para essas pessoas, nós temos sido igreja na vida dessas pessoas, porque durante essas 7 semanas eu consigo perceber se aquela família está passando por uma necessidade emocional, se aquela família está passando por uma necessidade do pão, e a igreja se faz presente. Se a necessidade é o pão, a gente vai lá abençoar aquela família, a gente vai lá partir o nosso pão material também com aquela família, a gente leva uma cesta básica, nós já fizemos reformas nas casas, né? Uma família que a gente foi fazer e a estrutura da casa era uma estrutura degradante, não tinha dignidade, a igreja se reuniu, a gente ajudou aquela família. Agora, recentemente, a gente ajudou uma mamãe que ia ter bebê, e o lar de paz aconteceu, aquela senhora estava grávida, o seu filho ia nascer, não tinha enxoval, a pessoa que estava lá vivendo com aquela família viu a necessidade, trouxe para a igreja apoiou, fez o enxoval, cuidou, o bebê já nasceu, esse casal já entregou a vida deles para Jesus. Então, o que as pessoas querem? As pessoas querem um evangelho que tem poder para transformar a vida delas. As pessoas estão cansadas, gente, de barganha, as pessoas estão cansadas de discurso, as pessoas estão cansadas desse evangelho que não transforma. E o evangelho que transforma é o evangelho de Cristo, o evangelho centrado em Jesus, vida na vida, onde você está disposto a que a sua vida seja um instrumento para a transformação de outros. E assim a gente tem vivido.
né? Essa transformação de famílias sendo transformadas. Eu tenho testemunhos lá de famílias inteiras que entregaram sua vida a Jesus por meio desse projeto chamado Lar de Paz, ou Casa de Paz, né? Ou a nomenclatura que você queira usar. Deus tem marcado o nosso ministério com essa palavra, e nós estamos agora consolidando essas famílias, nós estamos cuidando dessas famílias e inserindo essas famílias nos grupos de discipulados que a gente se reúne uma vez por semana, né? Essa semana eu recebi uma notícia de um casal que participou dessas reuniões de Lar de Paz. E a pessoa que fez essa reunião mantém contato até hoje com esse casal. Esse casal não se converteu, mas ela continuou sendo acompanhado. E eu recebi a notícia que essa jovem tentou se suicidar essa semana. Imediatamente, nós já montamos uma rede de apoio. Por que essa jovem tentou se suicidar? Né? O que está acontecendo? O que é que se passa? E aí nós já identificamos o problema, já identificamos a dificuldade delas. Eu já marquei um café com eles. Eles vão tomar um café comigo na minha casa. Na minha casa. Eles vão tomar um café comigo na próxima semana. De hoje a 8. Seria hoje, mas eu tinha esse compromisso. Na próxima terça-feira. Por quê, queridos? Que evangelho é esse que a gente prega, que a gente não se importa com o outro? Que evangelho é esse que a gente prega, que a gente não sente a dor do outro? Né? Então, essa percepção que você tem de que as famílias estão sendo destruídas, de que os casamentos estão acabando, de que não há mais respeito, não há mais valor, né? Não há mais amor entre as famílias, está correta. Mas o que você tem feito? Como você tem, né, desenvolvido a mensagem do reino para alcançar essas famílias? Vamos refletir um pouco sobre isso. Essa foi a forma, a metodologia que Deus nos deu de alcançar. Mas Deus pode dar a você uma metodologia, uma forma de ministrar o coração dessas famílias. Tem um texto na Bíblia que fala sobre Dorcas. Vocês já devem ter lido. A viúva, no capítulo número 9, a partir do versículo, acho que 25 em diante, vai falar sobre Dorcas. Dorcas, ela era uma costureira. A Bíblia diz que, certo dia, ela ficou enferma, adoeceu e veio a morrer. As vizinhas de Dorcas, que era uma simples costureira, ficaram desesperadas. Por quê? Porque era Dorcas que fazia as roupinhas para aquelas viúvas, né? Dorcas é a mesma que Tabita, que fazia as roupinhas para elas. Talvez, aqui é uma interpretação minha, nos dias frios, quem dava roupa para aquelas viúvas? Porque a viúva, naquele tempo, não é a viúva de hoje. A viúva de hoje tem pensão morte por morte, o marido pagou previdência, ela vai ter ali o saláriozinho dela no final do mês, mas a viúva de outrora, ela era dependente de quem lhe ajudasse. Seu marido, quando morria, não tinha recursos, né, que ela pudesse se manter. Então, Dorcas, ela, ela cuidava dessas viúvas com o dom que Deus deu a ela de costurar. Certamente ela fazia renda com isso, e certamente ela acolhia as pessoas no seu momento difíceis com aquelas roupinhas. E quando essa mulher morreu, e eu quero fazer uma analogia dessa mulher, a igreja do Senhor, quando essa mulher morreu, está lá em Atos 9, você vai ler. Quando essa mulher morreu, imediatamente aquelas mulheres ficaram desesperadas, diz a Bíblia, que elas ficaram chorosas. Mandaram chamar Pedro, porque ela era uma discípula de Jesus, Dorcas, o texto vai dizer, ela era uma discípula. E mandaram chamar Pedro. Pedro vem. Quando Pedro chega, aquelas mulheres dizem para Pedro, em outras palavras, nós não aceitamos a morte dela, Pedro. Faz alguma coisa. E Pedro pede que todas se afastem e vai até ela. Ora por elas. E a Bíblia vai dizer que ela ressuscita. Ela volta a viver. E quando ela volta a viver, toda aquela circunvizinhança celebra o nome do Senhor Jesus pelo milagre que aconteceu de trazer Dorcas de volta. Por quê? Porque Dorcas era importante para aquela comunidade. Dorcas marcou aquela geografia. A igreja precisa marcar a geografia onde ela está inserida. A igreja ela precisa ser valorizada. Ela precisa fazer falta no dia que aquela igreja se fechar. A igreja, a igreja você. Se você se mudar hoje,
da rua que você mora, as pessoas vão sentir falta de você? Ou vão dizer assim, aquele crente chato, ainda bem, foi embora. Aquela irmã que ficava com som alto aqui toda hora, cantando, dizendo que estava evangelizando a gente, ainda bem que ela foi embora. Ou, quando você se mudar dessa rua, os vizinhos vão dizer, poxa, fulana foi embora. Era uma mulher de Deus. Quando a gente precisava, tinha uma palavra amiga, né? Evangelizou os nossos filhos. O evangelho que ela pregava transformou a vida da nossa comunidade. Pessoas foram restauradas pela vida daquela mulher. Ela acolhia muitos, ela cuidava de muitos. O evangelho era presente na vida dela. Será que nós temos essa mensagem, esse legado para deixar? Então, Dorcas deixou esse legado. E eu aprendo com isso que aonde eu estiver inserido, eu tenho que transformar aquela geografia. A começar pela sua casa, pela sua família. Quantas famílias estão à sua volta que precisam de você? Precisam desse evangelho que você tem, que é o evangelho de Jesus. O evangelho que tem poder para transformar, né? Esse é o evangelho que nós precisamos anunciar. Esse é o evangelho que nós precisamos nos mover, gente. Então, alcançando o coração dos perdidos, bata em uma casa, alcance uma família, fale de Jesus, leve tempo estudando a Bíblia com essas pessoas, né? Eu, eu acompanho alguns trabalhos missionários e eu gosto, eu acho bonito, eu acho louvável, mas eu sempre provoco, né, os missionários, aqueles que vão ao campo. E quem vai cuidar dessas pessoas? Quem vai discipular essas famílias? Quem vai ensinar a essas famílias, porque o texto diz, Mateus capítulo número 28, versículo 19 e 20, diz por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Então, quem vai ensinar essas pessoas? Quem vai cuidar dessas famílias? Quem vai instruir essas famílias? Somos nós, a igreja de Jesus, né? Quem vai ensinar a essas menininhas aí da sua rua, né, como elas devem se comportar, com quem elas devem se casar, como deve ser a vida dela, né, o desenvolvimento da vida dela. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo para isso. Então nós não estamos sendo a igreja, nós estamos sendo a igreja. A igreja, ela cuida dos órfãos, ela cuida das viúvas, a igreja precisa se fazer presente na vida dessas pessoas. Às vezes você fica procurando uma forma de pregar o evangelho. E para que forma melhor do que essa, né? Na sua própria casa, no seu próprio lar, ou na casa de alguém. Esse testemunho de Jeová tira isso de letra, né? Eles têm avançado, estão crescendo muito. Por quê? Eles aprenderam a lição. Eu li um livro recentemente, recentemente não, um livro um pouquinho antigo, que ele fala: junta-se a esta carruagem. Nós precisamos nos ajuntar a essa carruagem. Que carruagem? A carruagem de anunciar as boas novas do Senhor, dia após dia, né? Esse é o evangelho. A gente precisa entrar nas casas. A gente precisa pregar todos os dias, de casa em casa, nos templos, levando essa paz que excede a todo entendimento para as famílias, porque elas estão carentes dessa glória de Deus. Gente, eu, eu pensei que eu não ia falar tanto, mas falei demais, 21h30, né, professor Sandro? E aí, eu só tenho a agradecer a vocês aí pela atenção, por emprestar os ouvidos aí. Amei estar aqui com vocês, espero ter contribuído de alguma forma, né? E uma outra oportunidade, a gente avança mais, né? Falando sobre esses aspectos do discipulado, falando sobre relacionamento conjugal. Eu tenho tido uma percepção e um olhar muito criterioso com relação ao divórcio, porque eu tenho visto que nos últimos dias isso tem se tornado muito comum no nosso meio, então eu tenho estado preocupado com isso. Estou desenvolvendo, Sandro, um material sobre isso, para falar sobre divórcio, porque divórcio é a morte de uma mini civilização, né? Eu tenho visto que após o divórcio, muitas famílias, né, muitos filhos têm sofrido e a gente precisa imediatamente se levantar, intervir com relação a isso,
As pessoas hoje estão se separando por qualquer motivo, tudo hoje é motivo para um divórcio, tudo hoje é motivo para uma separação, e a gente tem que ter cuidado como igreja, os valores e princípios que a gente acredita para instruir os nossos irmãos e, à luz da palavra, orientar na possibilidade do perdão, do recomeço. Quando não possível, também entender, a igreja não está para julgar, a igreja tem que estar para ensinar, instruir, e vamos avançando. Família é propósito de Deus, e estamos juntos, professor.